Aqueles que querem alguma coisa contra você podem encontrar no seu comportamento algo de mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom mais uma vez estarmos aí caminhando com a palavra de Deus e ela cada vez mais ela coloca um desafio diante de nós e nos chama um comprometimento com a verdade. Você tem se comprometido com a verdade, principalmente desta vivência, justamente na tua própria história, na tua própria vida. A palavra de hoje vai nos exortar nessa direção. Quero convidar aqueles que estão chegando pela primeira vez, participem conosco, se inscreva no canal. Se você está acompanhando pelo Instagram, vai aí, passa a seguir também. Vamos juntos vivendo essa profundidade cada dia maior com a palavra de Deus. Temos ainda os grupos de Telegram, de WhatsApp e você vai encontrar na descrição do vídeo esses links para entrar nos grupos e partilhar ainda mais. Lembre de deixar também o seu like. Olha só, pegamos a palavra que está na carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo de 1 a 8, depois do versículo 11 ao 14. Diz assim: Caríssimo, eu te ensino, porém seja conforme a sã doutrina, ou seja, tudo conforme aquilo que o Pai, que aquilo que Jesus Cristo depois manifestou, justamente como o desejo do Pai para nós. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Lembra que ontem falávamos em relação ao sacerdote? Então, hoje, São Paulo quer falar assim, olha, e você, cada um de nós, os mais velhos, vamos lá, sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas. Observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Olha que expressão forte. Sejam mestras do bem. Para da fofoca, para da calúnia, para de ficar falando mal. Seja mestra na prática do bem. Nossa, que bonito quando nós chegamos a uma idade, né, e que nós possamos ser considerados mestras na prática do bem. Ou seja, quanto aquela pessoa amou, quantas coisas ela manifestou. Quantas vezes estamos aqui com os grupos de jovens e os jovens falam assim, nossa, minha avó é uma mulher de fé. Nossa, minha avó é forte, nossa, minha avó é determinada. É interessante como essa marca, justamente, dessa pessoa mais velha fica na nossa vida e como essa marca positiva vai colocando algo assim poderoso dentro do coração dos jovens. Muitos jovens trazem exemplo dos seus avós. E isso é muito bonito, porque aquele avô, aquela avó vai se tornando uma mestra, um mestre do bem e querem repetir. Ok, então ele aponta aí. Depois ainda diz, saibam ensinar os jovens a amarem os seus maridos. Porque o que acontece? Tá lá, tem o seu filho, tem a sua filha, em vez de ensinar a amar o esposo, tem tanta mulher, tanta mãe, né, que ensina a filha e o filho a não amarem. Ah, mas fulana está fazendo uma coisa errada contra você. Nossa, você está sendo, passado para trás. Olha o que ela está fazendo com você. Olha o que ele está fazendo com você. Meu Deus do céu, ensina o sacrifício, ensina a oração, ensina a superar a dificuldade. Seja uma mestra no ensinamento do bem, em vez de ficar colocando ainda mais calúnia, em vez de colocar mais intriga. Porque o que a gente percebe de pai e de mãe que começa a colocar intriga no relacionamento matrimonial dos seus filhos é impressionante. Se você não tem uma palavra para edificar, diz a palavra, não diga.
Se você não está pronta para fazer o bem, mas quer recompensar o mal com o mal, porque aquele fulano não foi tão amável com você, ou porque muitas vezes eles não te dão a atenção que você gostaria que eles te dessem, e por isso, porque a sua afetividade, porque você foi ferido por aquele que é o esposo ou a esposa do seu filho, você anda ficando criticando. Tem aprendido a dar o caminho da cruz? Tem aprendido justamente a mostrar aos seus filhos qual é o caminho da santidade? Porque, infelizmente, tem muitos pais que andam só metendo bronca no casamento dos filhos. Ah, mas padre, não tem... Meus caros, eles escolheram se unir para formarem uma só pessoa, e para isso diz a palavra, eles deixarão a sua casa, deixarão pai e mãe e constituirão uma nova família. Mas essa família muitas vezes você não quer largar, você acha que é só uma extensão da sua casa. Larga, deixa, muitas vezes eles vão errar. Quantas vezes você errou no seu matrimônio? Quantas vezes o outro errou com você? Ensina o caminho da cruz. Se lá, nas escolhas pessoais deles, eles quiserem fazer um outro caminho, a tua nora quiser fazer um outro caminho, o teu genro quiser fazer o outro caminho, ensina o teu filho a viver o caminho da santidade diante disso. Ensina ele. Não é fácil, porque uma mãe, um pai não quer ver os seus filhos sofrendo, mas nós não podemos fazer disso uma oportunidade para tirar todos os problemas da vida dos nossos filhos, mas nós temos que fazer uma oportunidade para eles crescerem no amor. Continuo. Imagine que isso era naquela época lá de São Paulo. Imagine como essas coisas foram crescendo ao longo dos tempos. Serem prudentes, castas, boas donas de casas, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados, mostra em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã, irrepreensível, para que os adversários se confundam. Meu Deus, aquele que faz mal começa a se confundir, porque em resposta ao mal que oferece, nós oferecemos o bem, porque nós acreditamos que, sobretudo, o julgamento é para Deus, e ao acumular o bem para com os nossos inimigos, nós estamos acumulando cinzas sobre as cabeças dele. Por quê? Porque eles não terão nada do que nos acusar, porque nós lutamos por eles, nós sofremos por eles. Tá? E vai vendo tudo isso. Vai vendo. É lógico que algumas vezes vai ser necessário uma proteção para com aquele que está sendo enganado, mas ali há um compromisso com a verdade, mas não um compromisso de destruir o outro, mas de compreender, de trazer a verdade. É tudo tão sutil e às vezes tantas coisas vão entrando no meio, mas lembre-se primeiro, ajude o outro na vivência da verdade do Evangelho. Não é a destruição de alguém, não é a porta larga, é a porta estreita. Então pense um pouquinho sobre isso. E ainda a carta de São Paulo vai continuar dizendo ainda: não tendo, então, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ok? Equilíbrio com justiça e piedade.
aguardando a feliz esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertence, que se dedique à prática do bem. É tão interessante, veja que São Paulo começa com os problemas, as dificuldades, ele vai dando linhas, mas ele quer levar todos a isso aqui, ao fim, que é justamente ao Cristo, a glória de Cristo, a manifestação do bem. Então, tudo isso é para a manifestação do bem. Se você percebe que não está sendo manifestado o bem, pense nas suas atitudes. Mas se o outro não quer manifestar o bem, pois bem, manifeste você a ele. Ok? Isso significa corrigir, amar e encontrar este equilíbrio justamente entre a justiça e a piedade. Ok? Encontrar o equilíbrio. O equilíbrio está olhar para os frutos. Então vamos juntos, pense um pouquinho sobre todos esses aspectos. Deus os abençoe e nos encontramos todos os dias para a meditação da Palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.